em mais um episódio aqui das nossas séries para tratar de desenvolvimento contínuo, né? E hoje a temática é criando uma cultura de aprendizado. Então nós estamos aqui novamente com a professora Daniele. Muito obrigada pela sua presença, para que a gente aprofunde esse conhecimento, né? E especificamente hoje nós vamos falar de conhecimento de e-learning e microlearning. Então, professora, eu queria te perguntar, o que são essas plataformas? Primeiro quero agradecer, professora Fernanda, pelo convite. Com certeza é sempre um prazer estar aqui, e ainda mais falando de uma temática que está tão em voga na atualidade, né? Eu vou trazer aqui a definição em separado do e-learning e do microlearning para a gente entender essa diferença que existe entre essas formas de capacitação. O e-learning, ele também pode ser chamado de aprendizado eletrônico, e ele refere-se, como o próprio nome diz, ao uso de tecnologia digital para oferecer a educação e treinamento à distância. Ou seja, está super em voga na atualidade. E quais seriam essas características do e-learning? Um conteúdo estruturado, cursos com sequências lógicas e profundas de aprendizado, acesso remoto, o aluno pode acessar o material a qualquer hora e a qualquer lugar, interatividade por meio do uso de quiz, creio que você já sabe o que é o quiz, não é verdade? Nossos alunos com certeza né? Fóruns de discussões e outras formas para gerar essa interação. Avaliações, testes e avaliações para medir o progresso do aluno, como também a certificação, que muitos oferecem ao final do curso, né? Nós temos diversas plataformas no mercado que podem ser utilizadas para o e-learning. Eu não vou citar os nomes aqui, mas são plataformas que estão disponíveis no mercado. Algumas são pagas, outras são gratuitas, mas você tem diversas à sua disposição. São plataformas, né, professora, que elas absorvem a inserção de conteúdos e que criam uma estratégia desse aprendizado eletrônico com facilidade, tanto para o educador quanto para os alunos acessarem e resolverem todas essas questões fundamentadas no processo acadêmico, correto? Exatamente, que é o nosso AVA, né? O ambiente virtual de aprendizagem. Exatamente. Que nós temos aí no mercado. E quando a gente fala do microlearning, é uma abordagem de aprendizado focada em oferecer conteúdo de pequeno e altamente focado. É como se nós falássemos que são pílulas de treinamento, né? Consumido em períodos curtos, geralmente de 3 a 10 minutos, ao invés de cursos extensivos. Podemos dizer que o que nós estamos fazendo aqui hoje é um microlearning, né? Onde a gente oferece pequenos módulos ou pílulas de conhecimento que podem ser facilmente acessadas e aplicadas no cotidiano. Essas plataformas são projetadas para tornar o aprendizado rápido, eficiente e eficaz, e dentro da dinâmica que o mundo se encontra no dia a dia. Da mesma forma que nós trouxemos algumas características do e-learning, o microlearning também tem algumas características específicas. O conteúdo é breve e específico, ele é focado em tópicos e pequenos objetivos. De acessibilidade rápida, o conteúdo pode ser acessado a qualquer momento e de forma rápida. Podemos até dizer aqui que uma forma de microlearning é utilizar podcast. Exatamente. Onde você consegue ter a informação a qualquer momento à sua disposição. E essa informação, ela pode ser transformada em uma curiosidade para que o conhecimento venha a ser buscado no outro modelo. É a pílula, né? Aquilo que vai despertar em você a curiosidade, vai aguçar em você querer conhecer um pouco mais sobre aquela temática. Exatamente. E o microlearning, ele gera um engajamento muito grande, porque ele gera uma interatividade para que aquela pessoa que esteja participando do microlearning fique até o final. Mas, professora, é curto e tem que ficar até o final? Sim, hoje nós vivemos momentos em que as pessoas são muito furtivas, elas querem tudo muito ágil. Então, se o processo de capacitação e treinamento não tiver engajamento, não gera nela a necessidade de querer a continuidade. Dentro do microlearning, nós também temos a facilidade de integração, que pode ser facilmente integrada a fluxo de trabalho diário. Separar 5 minutos por dia para conhecer sobre aquela temática. Exatamente. Separar 10 minutos por dia para conhecer daquela temática. E recursos de reforço. A ideia é revisar conceitos e manter o aprendizado ativo.
Então, professora, muito interessante. Como nós estamos aqui nesse momento hoje, trabalhando a formação dos nossos alunos, trazendo essas pílulas aqui tão importantes, né, para a formação, para que eles exerçam, né, essa curiosidade, busque aprofundar o conhecimento, eu acho que é importante a gente colocar aqui, é uma curiosidade minha também, de quais são os aspectos, assim, objetivos da diferença entre os dois. Claro. Quando a gente fala do e-learning, do microlearning, o e-learning ele é mais longo, ele abrange cursos completos, ou seja, ele tem um aprofundamento. Enquanto o microlearning, ele é focado em tópicos pequenos e rápidos. Você pode utilizar o microlearning para chamar as pessoas para participar de um e-learning, por exemplo, né? E o objetivo de aprendizado de um e do outro também é diferente. Quando a gente fala especificamente do objetivo de aprendizado do e-learning, ele é mais adequado para aprendizados mais profundos e de conceitos mais complexos. E quando a gente fala do microlearning, ele é voltado para aprender ou revisar informações de maneiras rápida e prática. Então, na questão desse aprofundamento de maior duração, nós podemos dizer que alguns cursos de AD, cursos à distância, são incluídos nesse modelo. Sim, nós podemos ter tanto o e-learning quanto o microlearning. Sim. Até porque quando a gente olha o modelo e-learning, ele exige um tempo mais contínuo para a conclusão dos módulos. E o microlearning, ele é mais flexível e ele pode ser consumido diariamente em um curto espaço de tempo. Entendi. Ou seja, se de repente o que você quer é tomar conhecimento sobre um determinado tema ou levar a conhecimento um determinado tema, você pode utilizar o microlearning. Se o que você quer é gerar um aprofundamento sobre aquele conhecimento, a gente tem que partir para um e-learning de fato e de direito. Tá certo. Entre essas questões, acho que você foi muito pontual na explicação, e existe, então, dessa forma, essa interação entre os dois. Com certeza. Né? De uma forma em geral, a organização ela pode trabalhar com programas de capacitação e programas de aprofundamento e de formação dos seus colaboradores utilizando tanto o e-learning quanto o microlearning. Ela pode fazer a opção por um ou por outro ou fazer a combinação entre os dois. O importante quando a gente fala do e-learning, do microlearning, é que as instituições elas têm que ter o seu programa de capacitação continuado estabelecido e a metodologia clara desse programa. Então, eu entendi que no caso do e-learning são módulos maiores, mais sistematizados. E no caso do micro, a gente pode estar dizendo que é uma biblioteca com conteúdos que podem ser pensados ali no nível de curiosidade até para contribuir com os módulos mais sistematizados. Com certeza. E como nós comentamos, a gente também pode utilizar o microlearning para chamar atenção para uma temática e o e-learning para o aprofundamento dentro daquela mesma temática. E é importante que a gente entenda que tanto a utilização de um ou de outro, a gente tem que cuidar com a organização do conteúdo, com a segmentação e a personalização. Veja, não podemos fazer uma capacitação e um treinamento sem ter claro qual é o objetivo, independente da metodologia que a gente vai utilizar. E a integração dos recursos tecnológicos. Precisamos fazer a escolha, tanto para o e-learning quanto para o microlearning, qual a melhor ferramenta a ser utilizada para o nosso processo de capacitação e desenvolvimento. Então, professora, tem uma outra questão dentro desse aspecto, né, que a organização deve se preocupar, que é a possibilidade de monitoramento e feedback. Isso compete a essa estrutura? Com certeza, porque se nós aplicarmos um treinamento independente da metodologia e não fizermos um feedback sobre o processo de aprendizado e um monitoramento da utilização dos colaboradores, da participação dos colaboradores, de nada vai adiantar. Nós podemos estar ali achando que descobrimos a pólvora e na realidade a gente está com o incêndio inteiro acontecendo porque a gente não está tendo a participação das pessoas, né? Isso é importante, né, de ser dito, né? É importante também, professora Fernanda, lembrar que o suprassumo do processo de capacitação e treinamento
Se eu pudesse resumir aqui, eu diria que é comunicação e engajamento. A partir do momento que nós optamos, dentro dos nossos locais de trabalho, da nossa estratégia corporativa e empresarial, a termos um programa de capacitação e treinamento, ele tem que ser comunicado de forma eficaz para gerar o engajamento. Você pode utilizar a metodologia mais revolucionária. Se não existir a comunicação e engajamento, de nada vai servir o seu programa de capacitação e treinamento. Exatamente. As pessoas precisam entender, né, a responsabilidade do seu próprio amadurecimento para a sua atividade profissional como pessoa e também entendendo a importância de se aprimorar diante daquilo que está sendo disponibilizado para agregar o desenvolvimento da organização. Acho que é uma visão dos dois lados, né? Com certeza. E a partir do momento que a gente tem a capacitação, nós geramos o engajamento. Gerando o engajamento, nós vamos ter maior fluidez no nosso ambiente de trabalho, maior assertividade e uma maior entrega e um alcance mais fácil dos nossos resultados. Professora, muito bom. Então, assim, realmente, os objetivos, né, que nós temos aqui é trazer realmente essas pílulas para que os nossos alunos tenham ali a curiosidade de buscar o aprofundamento e se amadurecer cada vez mais dentro dessa nossa metodologia aqui, que é trazer o nosso aluno para mais próximo do profissionalismo possível. Então, eu te agradeço. Mais prático impossível. Acabamos de fazer um microlearning falando sobre o processo contínuo de capacitação, né, professora Fernanda? Atingimos o objetivo, Com né? certeza. Muito obrigada. E aqui a gente conclui os nossos episódios dessa etapa e com certeza teremos mais oportunidades de discutir essa temática. Com certeza, professora Fernanda. Mais uma vez agradeço o convite. Tenho certeza que teremos novos momentos para estarmos interagindo em temas tão importantes como esse. Isso aí. Muito obrigada. Até logo. Até logo.